trabalhos relevantes. Agora eu vou apresentar alguns. Eu pedi para os coordenadores me ajudarem a levantar algumas coisas que nós fizemos recentemente e eles acabaram me passando um grande número. Vou apresentar alguns. O primeiro deles que eu gostaria de citar, já há 15 anos nós acompanhamos tudo aquilo que acontece em termos de transportes no município de São Paulo, desde a licitação de 2003 para concessão e também a licitação para permissão da exploração do serviço de transportes no município de São Paulo, o sistema estrutural com ônibus e o sistema local com perus. Recentemente nós fizemos esse trabalho, o montante fiscalizado desses contratos são 12 bilhões de reais. De novo, os números são aqueles que são do município de São Paulo. Por que o TCM fez esse trabalho? A prestação de serviço de transporte coletivo é importante para a mobilidade dos paulistanos. Por que isso é importante? O sistema transporta anualmente 2,9 bilhões de passageiros, atendendo uma população de cerca de 12 bilhões de pessoas. São cerca de 15 mil ônibus em circulação. O que a auditoria apontou? Descumprimento de partidas. Uma entre cada 10 partidas não é cumprida pelas empresas. A sistemática de penalidades imposta pela SP Trans estimula esse descumprimento, porque a empresa recorre e muitas vezes não é nem multada. O que significa isso? Significa aquilo que as pesquisas da Agência Nacional de Transportes apontam todos os anos. Qual é a principal reclamação do usuário? O ônibus demora para passar, quando passa, passa lotado. Então aqui nós não temos que olhar apenas do ponto de vista da prestação de serviço pelo contratado. A gente tem que olhar com os olhos do usuário, porque é a ele quem importa o serviço. Outras coisas que nós apontamos são mais coisas, esses são alguns itens, os relatórios são bem detalhados. Idade média dos ônibus acima do permitido, problemas de limpeza e manutenção dos veículos, como sujeiras nos pisos e nos vidros. Mas isso era só ir à rua e perguntar para um usuário que eles diriam isso para vocês também. Mas isso significa o seguinte, que há um dano ao erário da ordem de 700 milhões de reais ao ano. Esse foi o trabalho do TCM com relação aos contratos de transporte coletivo. Merenda escolar. Nós fizemos o acompanhamento do edital de licitação para a contratação de empresas para a prestação de serviços de nutrição e merenda escolar. Isso foi um trabalho muito bem feito pelo Tribunal de Contas. Merenda é sempre um tópico importante e um ponto de risco. Há um mercado cartelizado na prestação de serviços de fornecimento de refeições. O contrato inicialmente previsto, a contratação inicialmente prevista era de 606 milhões de reais. O que o TCM identificou rapidamente foi o seguinte, que os preços estimados para a licitação estavam superfaturados. Não superfaturados, eu quero dizer que eles estavam muito acima dos valores praticados pelo mercado. Nós agimos, eles revisaram a planilha de custos. Essa planilha de custos tinha sido feita com base numa pesquisa feita por um instituto de pesquisa muito importante aqui no estado, mas ela continha erros crassos. Resultado disso, a contratação foi de 388 milhões de reais por ano, uma economia de 217 milhões de reais por ano em um único edital realizado pelo TCM. Essa é uma economia efetiva, ok? A previsão inicial eram 606 milhões de reais. Não tivéssemos atuado, estaremos gastando muito mais nesses contratos. Merenda escolar, nós não analisamos apenas a licitação, nós também temos uma preocupação com a qualidade. Aqui eu não estou falando mais de fornecimento de refeições, mas eu estou falando de compra de alimentos in natura. A prefeitura gasta aproximadamente 100 milhões de reais em alimentos in natura todos os anos. O que a auditoria apontou, e aqui com o auxílio do ITAL, Instituto de Tecnologia Alimentar, lá de Campinas. A prefeitura paga por alimentos de primeira qualidade, mas recebe produtos de qualidade inferior. Existe uma especificação clara para cada tipo de alimento, banana, maçã, beterraba e assim por diante. Infelizmente, o que se recebe não condiz com aquilo que foi especificado pela prefeitura, ou seja,
recebemos qualidade inferior. O índice geral de reprovação dos gêneros alimentícios na amostra foi de 54%. Nós estamos falando em 5%, que seria normal, aceitável numa indústria. Nós estamos falando em 54%. Para o atributo valor nutritivo e sabor, o índice geral de reprovação foi de 41%. Coitadas das nossas crianças. Então, outros problemas foram também identificados, ou seja, 54% dos alimentos in natura foram de classe inferior à contratada, 32% apresentavam defeitos graves, ou seja, não era possível comê-los, e 14% tinham percentual de suco inadequado, entre outros problemas. Zeladoria. Nós acompanhamos editais de licitação de serviços de zeladoria. Estou trazendo esses 3: galerias e demais dispositivos de drenagem, manutenção de vias, logradouros e áreas públicas, conservação de áreas verdes, manejo arbóreo. Por que fizemos o trabalho? Valores envolvidos e riscos históricos na prestação de serviços. Montante fiscalizado, R$ 946 milhões. Por que isso é importante? Boa prestação de serviços de zeladoria é importante para a população porque evita a queda de árvores, previne contra enchentes e ajuda tanto o motorista quanto o pedestre a saber onde começa o passeio e assim por diante. A atuação do TCM gerou uma redução no valor do contrato, desses 3 contratos, da ordem de R$ 201 milhões por ano. Eu não estou falando uma vez só, estou falando por ano. Ou seja, se a gente multiplicar isso por 5 anos, que é o prazo máximo da contratação, temos R$ 1 bilhão economizados.